Eu queria aproveitar que você assim, você comenta notícias políticas e já que eu vou utilizar dessa sua especialidade para comentar uma notícia que eu vim vendo no caminho, que era sobre o governo federal criou orçamento paralelo para parlamentares aliados, que estava no Twitter, né? 3 bilhões em emendas. É do Você Estadão, né? Você chegou a ver? O que foi esse reboliço aí? Você quer comentar? Não quer comentar? Isso na verdade, nós temos que ver qual é a reação dos outros veículos agora. É uma notícia que é do Estadão, é uma notícia complexa, tem que entrar lá e tem que ler tudo direitinho como é que funciona. É uma coisa que é muitas vezes maior que o mensalão, mas não envolve distribuição de dinheiro, ele tem uma fase de compra superfaturada de tratores que passa no meio. Aí agora, isso vai virar no escândalo? Isso é mais não sei o quê? Depende de duas coisas. A primeira coisa é os outros veículos de comunicação estabelecidos. Folha, Globo, Record, vão comprar esta narrativa. Quando eu digo comprar esta narrativa, não é pagar para publicar. Comprar essa narrativa é o quê? Eles vão fomentar corroborar, entendeu? Eles vão falar a mesma coisa. Ou algum deles vai aparecer dizendo a nossa equipe investigou e não é bem assim. Ou vão ignorar. Isso é o que vai dar o termômetro de como a classe política vai reagir. E como os jornalistas vão reagir nos próximos dias. Isso é o que vai determinar o termômetro das redes sociais. A classe política tem várias saídas. Uma saída para a presidência da República, que é a mesma saída que o Lula fez no mensalão no primeiro momento, já que foi o Congresso quem se beneficiou agora, joga ele debaixo do ônibus. Fala que quem faz o orçamento é o Congresso, que foi o Congresso que fez. Não é bem verdade, tá, gente? Só tô dando a dica do que vocês vão ouvir nos próximos dias. Que já foi utilizado antes, inclusive, a mesma desculpa. Várias vezes. Não, então, por isso que eu tô falando. Não é uma dica, você não tá inventando a roda. Você tá falando assim, essa dica, essa saída já foi usada antes outras vezes. E o brasileiro, ele é, acima de tudo, o quê? Um acreditador profissional. O brasileiro, assim, eu acho que devia mudar a bandeira para eu acredito em tudo. O brasileiro, ele acredita. Você pode contar 500 e ele acredita. Então, assim, agora dá para falar. O governo pode tranquilamente falar. Não tem nada com isso. Quem faz o orçamento é o Deixa eu te perguntar uma coisa, então, dentro desse assunto. Existe uma movimentação aí que, na minha cabeça, está muito clara há 2 anos, que é uma... como eu vou dizer? Uma condescendência de deixar o governo sangrar até o fim. Não vale a pena hoje para a esquerda, que sempre se movimentou muito bem e sempre foi uma oposição muito forte. A esquerda sempre se organizou como uma oposição muito forte. E existe aí uma calmaria estranha de não agir pontualmente para o impeachment ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, por outro lado, a gente vê uma movimentação que é os teoricamente apoiadores do governo, indicados por ele, sendo condescendentes também com a legitimação da candidatura do Lula, que vem aí. Então, a gente vê os dois lados muito preocupados em poupar o outro lado, porque vê no outro lado o bicho-papão necessário para a sua candidatura fazer sentido, né? Então, a candidatura do Bolsonaro só faz sentido o Lula sendo um candidato, e a candidatura do Lula só faz sentido o Bolsonaro sangrando até o fim e sendo um candidato. Se ele for deposto, se rolar um impeachment, não tem mais o bicho-papão Bolsonaro, não faz sentido o Lula ressurgir. Isso é matemática simples. A minha pergunta para você é, existe, de fato, uma visão jornalística a respeito dessa terceira via? Acredita-se nisso? Ou isso é dado como impossível, inviável ou o quê? Olha, tem uma questão que é a seguinte. Nós estamos há 1 ano da eleição. Nenhuma das eleições depois do Collor foi vencida por quem começou campanha menos de 2 anos antes. Já passou o período. Sim. Tempo já não tem mais. Sim. Aí a gente tem o Ciro, que está contratou um marqueteiro e se lançou. Mas, assim, nós já estamos na boca do gol. Já não foi lançada uma alternativa. Que era uma coisa que eu falava muito na última eleição, quando
rolou aquele papo do ele não, que veio muito forte, né? O ele não. E era uma conversa que eu tinha com muita gente que é assim, gente, mas quem agora, há um mês da eleição? Não tem. Há um mês da eleição ninguém decide candidato. Há um mês da eleição não se faz política. Há um mês não dá. Isso já tinha que estar vindo feito. Então, você acha que já passou o tempo? Você acha que a gente vai ficar entre Lula e Bolsonaro real no segundo turno? A não ser que surja alguma coisa... A não ser que aconteça um fato muito inesperado, uma coisa muito diferente. Uma reviravolta. Uma reviravolta, uma coisa muito... É o que a gente vai ter. É o que temos e é o que o povo escolheu. Porque, Sim. assim, na minha cabeça, o Brasil tinha que ser parlamentarista. Porque a gente tinha lá um presidente que não precisava nem saber o nome dele, punha ele lá para trabalhar, punha ele o Congresso para trabalhar, formar gabinete com o ministro. E aí os caras iam elegendo o que eles queriam. Elege Lula, elege o Bolsonaro, elege o Tiririca, elege Jack Estripador, Fernandinho Beiramar para fazer palhaçada e depois tira. Primeiro o cara tá no céu, depois o cara tá no inferno, depois tira. Não dá para você... A gente tem uma vocação populista, né? Que o cara ele não quer usar as instituições, ele quer falar direto com o povo. Uhum. Não dá certo você ter um regime presidencialista assim. Eles todos chegam, que eles estão no céu e não sei o que lá. Depois o cara vira um demônio. Sim. Assim, com toda sinceridade, gostando ou não gostando, não é possível que a pessoa, no mesmo país, seja... tantas pessoas tenham ido do céu ao inferno em tão pouco tempo. Uhum. Então, assim, há uma disfunção aí. E esses dois especificamente, tem uma coisa que os demais não tiveram. Eles são os primeiros 2 presidentes que nasceram pobres. Que esse é um problema de comunicação que os demais têm. E que eles 2 não têm. Um amigo meu estava me falando outro dia que ele estava vendo um vídeo do Ciro falando para os pobres, né? Aí ele falou assim, você que é desassistido. Desassistido, filho. Você não fala desassistido. Você fala você que é pobre, você que está no SPC, você que não sei o quê. Então, esta barreira entre político e povo... que a pessoa tem, não é porque ela é arrogante, mas é porque ela não convive naquele meio, ela não sabe o que ela pode falar e o que ela está ofendendo. O Bolsonaro e o Lula não têm. Uhum. Então, para falar, isso que eu estou falando não é porque ele é grosso, porque ele não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que para falar de qualquer assunto, eles conseguem falar com mais naturalidade. Sabe comunicar com o povo. Então, eles conseguiram torcidas muito fiéis. Tanto que tem uma pesquisa hoje na Folha mostrando que a popularidade do Bolsonaro caiu menos entre as classes mais baixas. Mas não é uma questão, assim... Não sei se chega a ser uma questão de convencimento, mas de falar a mesma língua. Então, nós temos 2 figuras políticas que ficaram muito fortes porque elas têm esse diferencial. E dos outros que chegaram à presidência, nenhum tem. Uhum. Então, são figuras que têm esse diferencial. E eles vão chegar fortes. Agora, esses 2 começaram a fazer campanha na década de 80, né? Uhum. Quem que vai rachar essa briga? Agora, não sei mesmo. Não sei o que a gente faz. Ressuscita o Jânio, uma coisa assim. É porque a questão é essa. A questão é, com o Lula não podendo ser candidato, o Bolsonaro estava fora, né? Da briga. Eu digo assim, Sim. Qualquer outro contra ele viria com todos os argumentos que se tem contra ele. E o contrário também, né? Se a esquerda se une agora para o impeachment, se rola a CPI da cloroquina e os cacete a 4 aí, e cai, não justifica mais a volta do Salvador, entende? É assim, é 2 lobos brigando. Você tira um lobo, você faz o quê? A gente... Perde o sentido você eleger o outro. Então... um se usa do outro ali, precisa do outro. Um precisa do outro para justificar a sua candidatura nesse momento, né? E dizem que nada une mais as pessoas do que o ódio, né? Que assim, nós estamos com o país em frangalhos, todos os sentidos. As pessoas estão mais preocupadas em quem elas vão espinafrar do que o que é o nosso projeto de futuro. O que é o nosso projeto de futuro? Qual é o futuro que nós vamos ter a partir de agora? Em que lugar que nós vamos ficar no cenário mundial? Uhum. Isso não sei nem se vai entrar na discussão da eleição. Não, claro que não. Claro que não. É uma coisa que eu não... Acho que nós vamos ainda viver mais uns anos
de turbulência. O roteirista do Brasil Nossa, não tem como, não tem como. tá desenfreado. Vai, a nossa briga política, ela se resume em sítios de Atibaia. Um com Pedalinho e o outro com Queiroz. Não tem muito o que fazer. Gente, até esse pedaço, por exemplo, que é um pedaço que eu não entendo do roteirista. O que era isso? Não tinha locação? Não tinha locação. Com toda sinceridade, não tinha locação. Tinha que ser em Atibaia. De novo, Não, assim, faça-me o favor. eu acho que a Secretaria de Turismo de Atibaia trabalha muito forte e conseguiu aí... Não, gente, pelo amor de Deus, porque não é possível, cara. Atibaia emplacar 2 sítios em escândalo presidencial. Seguidos É e a opostos. locação, a locação. Eu Seguidos mo- e opostos. Eu moro em Cotia. Eu tô revoltada, cara. Eu também, eu sou de Sorocaba, também Você é tô de Sorocaba, revoltada. o que é isso? Podia dividir um Cotia e um Sorocaba, não podia? Cotia, largaram o cadáver do Ioki em Cotia. Nós temos potencial para um escândalo desse. Poxa! Lá tem Tem briga. um potencial pra escândalo, é muito bom. Gente, eu sou nascida em Santo André. Nossa. Santo André mata prefeito. Sorocaba. Sorocaba é o quê? Botou uma menina no BBB que não toma banho, entendeu? Tem a coxinha. Taubaté já tem a grávida, já tem o símbolo meme, né? Da Taubaté grávida. já tem a grávida. Tem a grávida. Taubaté Já tem sua força, Na verdade, o símbolo grávida de Taubaté, ele ficou tão forte que ele expandiu pra faculdade de Taubaté, doutorado de Taubaté. Teve outras coisas de Taubaté depois. É Depois eles fizeram um Parkour de levantamento. Taubaté. Eles fizeram um levantamento que vários mentirosos que pipocaram depois eram todos de Taubaté. Olha essa loucura. Esse termo Você virou... não lembra a professora que falou que era formada em Harvard, não sei das Ah, quantas? tá. De Taubaté. Depois apareceu não sei o quê. Taubaté de novo. O Eu pessoal fui de dar Taubaté uma- investiu no turismo Taubaté, entendeu? Eu fui dar uma aula outro dia que tava falando de, como é que é, ESG, né? Que é governança social, governança da empresa social e de resíduos, como é que fala? Ambiental. Ah, Aí, tava falando dessas empresas que fazem a propaganda de que elas são super natureba, super não sei o quê, e é tudo mentira, sabe? Que elas fazem só por marketing. Ah, eu não sei que isso contracede, Sim, mas sim. é tudo mentira. Aí eu fiz, que era sobre o ESG de Taubaté. você isso. usou o termo. Usei. Exatamente. É isso. Taubaté fortíssimo no marketing. Tá vendo? E nós, por exemplo, Cotia nós estamos sem nada, cara, porque é muito crime. Nós estamos sem nada. O roteirista, vamos fortalecer. Cara, é muito crime, entendeu? Já estão passando a gente. Quem que lembra mais do Ioki? Não lembra mais. Entendeu? E, poxa, Na verdade, essa semana, Tem numa potencial. publicação minha, comentaram bastante. Mas não fizeram referência a Cotia. Porque eu publiquei essa semana um aviso de supermercado que tava escrito assim... prezados senhores, clientes. Só que o cliente estava na outra linha, entendeu? A diagramação. Prezados senhores, clientes fatiados aqui. Só que tava prezados senhores, clientes fatiados aqui. Que absurdo. Entendeu? Cotia. Certeza! Aí certeza. faltou uma boa diagramação, que é uma coisa que eu tenho agonia de diagramação errada. E faltou a vírgula, obviamente, né? Prezados senhores clientes, vírgula, fatiados aqui. Aí virou clientes fatiados, que tinha em Sorocaba também uma lanchonete que chamava Friends. E era uma lanchonete de grelhados. Só que eles não mudaram a grafia nem nada. Ficou Friends grelhados. Aí eu prefiro os meus mal passados, assim. Os meus Friends, né? Eu não gosto muito. Prefiro cru. É. Assim, Não, esse deixa cru. Esse aqui não. Esse aqui dá uma tostada, esse aqui merece. Não vale que come. aí não é muito friend. É isso. Esse é inimigo, pode tostar.